Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do plano de estudo tutorado de língua portuguesa do 7º ano do ensino fundamental, volume 3 de 2021, semana 2. Vamos lá? Pessoal, então aqui na semana 2 do PET 3, nós vamos falar sobre o texto dramático. Na semana passada, a gente fez o estudo de um exemplo desse gênero textual e agora, nessa semana, nós devemos fazer uma produção de texto nesse gênero. Então, a gente tem que escrever uma pecinha de teatro. Então, lembrando que você tem que apresentar o desenvolvimento da história através das falas dos personagens. Não vai ter narrador, tá certo? Esse texto não tem narrador, só tem as falas dos personagens. E aí você pode colocar dentro de parênteses orientações para os seus atores, que são as rubricas. Então, são explicações sobre o que os atores têm que fazer ali na cena. E aí você coloca isso aí entre parênteses e a gente chama isso aí de rubricas. Então, o que você tem que fazer? É o seguinte: leia o conto abaixo e imagine a situação vivida pela narradora e transforme-o em um texto dramático que se iniciaria com o retorno do dono da loja. Lembre-se de que no texto teatral a história não é narrada. Ela é apresentada ao leitor através de falas e ações. Volte sempre no roteiro apresentado acima. Então, a história básica é essa aqui, ó. É nessa história aqui que a gente vai se inspirar para escrever a nossa peça de teatro. A Casa das Bonecas. Tive uma sensação imediata de desconforto ao entrar na loja. Por toda parte, sobre balcões e prateleiras, havia dezenas de bonecas, seus pequenos corpos inertes amontoados. O dono da loja não estava à vista e eu, que desde pequena sempre tivera medo de bonecas, me senti oprimida. Eram bonecas de vários tipos, todas muito antigas, com seus rostos de biscuit, cabelos opacos e seus olhos de cristal, fixos, mortos. De repente, senti-me como se alguém me observasse pelas costas. Virei-me devagar e o terror me gelou os ossos. Vi com toda a nitidez um daqueles olhos de cristal piscar para mim. Então a gente vai imaginar a nossa peça de teatro a partir do momento que o dono da loja de bonecas chegou lá no local. Encontrou aí com essa cliente que não é muito fã de bonecas. Então eu criei essa produção de texto aqui. Você pode copiá-la, para mim tanto faz, ou você pode contar essa história aqui do seu jeito. Você pode se inspirar na minha produção de texto e criar a sua, porque a minha ela não é muito pequena não, talvez ela nem caiba aí nas linhas que o PET disponibilizou, né, porque eu faço digitado, então eu faço caber aqui, mas no seu caso você vai ter que fazer em uma folha à parte, né, é ideal inclusive você fazer no seu caderno, caso você vai copiar a minha produção de texto. Ou então você pode entender a minha história e aí você faz a sua, só que menor, mais resumida. Então aqui é só uma inspiração para você criar a sua peça de teatro. Então o que estiver entre parênteses não é fala de personagem, o que estiver entre parênteses são as rubricas, as orientações para os atores. No caso aqui são dois personagens interagindo, que é o dono da loja e o cliente. Então aqui, ó, sempre no começo da fala do personagem, você tem que colocar quem que é o personagem que está falando, aí você coloca 2 pontos, travessão. E na frente você escreve a fala dele, tá? Se você seguir essas orientações, você vai conseguir fazer a sua produção de texto de forma correta. Então vamos à história. O dono da loja entra silenciosamente pela passagem que ficava atrás do balcão. Dono da loja: bom dia, posso ajudar? A cliente se assusta e vira-se para o balcão, dando um pequeno gritinho. Cliente: ai, desculpe, o senhor me assustou. Dono da loja: nesse caso, eu é que peço desculpas. E sorri. Gostou de uma boneca? Cliente: para dizer a verdade,
eu não sou muito fã de bonecas. Desde criança, esse olhar fixo delas me assusta. Dono da loja: claro, é porque elas não desviam o olhar, não é mesmo? Gente, como assim? Não entendi. Dono da loja: bom, nós humanos, assim como as bonecas, estamos sempre olhando para os outros, observando, julgando. A diferença é que os humanos desviam o olhar em algum momento para disfarçar, evitar constrangimentos, ou mesmo para não se deparar com o olhar do outro, o observando de volta. Já as bonecas nunca desviam o olhar. Elas continuam nos olhando, nos observando e talvez nos julgando, sem se intimidar ou constranger, mesmo quando nós as olhamos bem no fundo dos olhos. Isso pode ser assustador para algumas pessoas, principalmente para aquelas que escondem algo no fundo de suas almas, porque a senhorita sabe que os olhos são a janela da alma. Como as bonecas não têm alma, elas não têm o que esconder e, portanto, não têm receio de manter suas janelinhas sempre abertas e observando. Já os humanos, a cliente fica em silêncio por alguns segundos, olhando para as bonecas, refletindo sobre a fala do dono da loja. Dono da loja: senhorita? Cliente sobressaltada: ah, sim, esse de fato é um ponto de vista bem interessante e peculiar sobre as bonecas. Porém, acho que só fez aumentar minha aversão a elas. Um pouco nervosa e gaguejando. Bom, não que eu tenha algo para esconder em minha alma. Claro, que bobagem. O que eu teria para esconder? Eu não, quer dizer, são só bonecas e... O que estou dizendo? Dono da loja dá uma pequena risada e faz uma cara de ironia. É claro, a senhorita não tem nada a esconder, mas ainda não me disse o motivo de sua visita a uma casa de bonecas. Cliente: claro, na verdade eu só vim buscar uma boneca que foi deixada aqui para consertar. Teresa Sanches, minha tia, foi quem deixou a boneca. Dono da loja: ah, sim, já está prontinha. Diga à pequena Luísa que a amiguinha dela não gosta de brincar de ser pendurada na árvore, porque aí vem o gatinho e fica brincando de arranhar suas perninhas, rasgando sua roupinha e espalhando seu enchimento. Cliente: eu vou dar o recado a ela. Minha tia já havia pago, não é? Então, muito obrigada e bom dia. Dono da loja: sim, já está tudo certo. Eu que agradeço. Tenha um bom dia. Na porta da loja, a cliente liga para a tia. Cliente: alô, tia Teresa? Já peguei a boneca da Luísa. O dono da loja disse para ela não brincar mais de pendurar a boneca na árvore, para o gato não arranhá-la. Pausa. Como ele sabia disso? Ué, a senhora deve ter dito para ele, ué. Pausa. Arregala os olhos. A senhora não contou para ele como a boneca estragou? Pausa, assustada. Nem o nome da Luísa a senhora falou para ele? Então como que ele... Tia, em casa nós conversamos. Cliente desliga o celular e olha para a boneca fixamente. Depois olha para trás em direção à loja. E novamente para a boneca. Sente um calafrio. Tira seu cachecol, enrola na cabeça da boneca e enfia na mochila e vai embora. A cortina se fecha. Então essa é a minha história. Eu quis dar um tom aqui de mistério, né? Uma história aqui de terror, né? Que pelo menos eu tentei criar a ideia de que o homem conversava com as bonecas, né? Que a boneca falou, foi a bonequinha que falou pro dono da loja que a dona dela, que a menininha, tinha brincado de pendurar ela na árvore, aí ela estragou porque o gatinho foi lá e a arranhou, né? Porque essas informações não foram passadas pela mãe da menina, né? Pela tia Teresa, não foram passadas por ela para o dono da loja. Então, como que ele sabia de tudo isso? Como que ele sabia o nome da menininha, né? Da Luísa? É porque foi a boneca que contou para ele, né? Essa foi a ideia que eu tentei sugerir aqui no meu texto.
Então, eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês tirarem print, para vocês poderem analisar depois com calma as partes do texto que vocês querem adaptar ou que vocês querem copiar. Então, você pode tirar um print aqui dessa parte e tira um print aqui também dessa parte e aqui do finalzinho, tá certo? Muito bem, pessoal, então essa foi a correção da semana 2 do PET 3, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo se vocês puderem para me ajudar e continuem aqui comigo no canal para acompanhar as próximas correções. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!